Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo dia do ACBR Day, especialmente aqui na nossa sala. Esse ano com um assunto que está fervendo aí no dia a dia, tanto das empresas quanto das software houses, que é a famosa LGPD. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marco Paulo Viana, responsável pelo SAC Fiscal. E para essa sala, este ano, eu tenho a honra de trazer um colega que tive uma sorte, eu posso chamar de sorte, imensa em conhecer, que é o amigo Ricardo Soares, da Solaris TI. Ricardo, faça suas... Boa noite, pessoal. Eu é que agradeço pelo convite de participar dessa conversa aí com você e com o pessoal sobre esse tema que está tirando o sono de bastante gente, né? Show de bola, exatamente. A gente tem algumas informações para a gente discutir, para a gente debater aqui com vocês, tá? Agradeço aí o pessoal da CBR, Daniel Simões, a toda a equipe aí, o pessoal que está propiciando aí o evento. E LGPD tem sido o calo, tem sido o tema de grandes discussões, né? As timelines do LinkedIn, Facebook, Instagram, né? Tá todo mundo pipocando e bombando LGPD. E para nós, desenvolvedores de software, seja interno, seja externo, fica aquela questão, né? Como é que eu fico com a LGPD? Como é que minha software house fica com a LGPD? Então, a gente trouxe aqui um panorama, né, de impactos para a software house, como é que isso se apresenta para a gente, né? As responsabilidades e também tirar um pouco da tempestade no copo d'água sem diminuir a responsabilidade, tá? Então, essa é a ideia do que a gente quer fazer. A gente vai passar por um overview aqui conceitual, que eu considero um dos grandes desafios em relação ao LGPD, a questão conceitual, as bases ali, o pessoal, muita especulação, muito doutor, seja no direito, seja na TI, seja na governança, e, na verdade, a gente transforma coisas simples em tempestade, em copo d'água, e, ao mesmo tempo, não pode deixar a responsabilidade. Só que para a gente entender um pouquinho do viés da LGPD, para a gente captar realmente a vibe, vamos chamar de vibe, né? A vibe dela, da privacidade de dados, a gente vai passar um vídeo rápido, 2 minutinhos, para a gente entender onde é que se encaixa tudo isso. O pessoal vai soltar aí para a gente, vamos ver esse vídeo de 2 minutos e a gente volta a falar aqui sobre ele. Oi. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua pro cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente, precisa disso? Por que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Fotos? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua pro nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Mas o cadastro ganha desconto? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Pra gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Nossa, tudo isso? Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção? Ótimo. Pode ser o polegar também? Tá de todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão também, o indicador e o polegar, tá? Mas pra que é isso? É que nem no banco, você não coletou lá a sua impressão digital, então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também tem que fazer, né, impressão digital. Eu vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Vai Posso tirar uma foto pro seu cadastro? Pode. O nome do seu melhor amigo. Hã? Melhor amigo. Ah, pro nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta, qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não? Não. No banco tira, né? Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não passo de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Eu achei. Pra eu comprar um desodorante é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né?
importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai, nada, né? Na verdade, então, cuidado com isso. Eu parei pra pensar a hora que você falou só do cachorro. E ela passou os dela pra você? Veio a Olha como data você é de fácil, nascimento. amiga. Eu sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Show de bola. Então, pessoal, conforme a gente pôde ver no vídeo, fica muito claro qual que é o viés, o porquê que veio a questão de privacidade de dados. Tá? É um pouco maior que apenas legislação. A gente fala que é para combater justamente essa banalização, essa difusão de forma até indiscriminada em relação a nossos dados. Então, tá claro aí, o pessoal, você quer fazer uma compra, pede seu CPF, pede seu endereço, pede seu telefone, não diz para que isso vai ser usado. Então, esse vídeo é para a gente entender o viés, não só da LGPD, mas da privacidade de dados como um todo, tá? Para a gente melhorar um pouquinho, vamos entender aqui alguns conceitos, tá? De forma mais sucinta aqui, mais prática, tá? A LGPD, ela vem para regulamentar como que vai ser tratada a privacidade de dados, né? LGPD aqui no Brasil, tá? Ela nasce na Europa como GDPR, mas aqui no Brasil ela vem através da LGPD. E o maior desafio que a gente considera é justamente esse, é o entendimento dos conceitos envolvidos, um pouco da subjetividade, né, do que envolve essa questão de privacidade de dados. Ela nasce na Europa através da GDPR, tá? Com a seguinte premissa: tratamento de dados pessoais. Então, o foco da LGPD é o tratamento do dado pessoal, tá? Sem o consentimento do titular. Eu não posso mais armazenar, processar, distribuir sem autorização do titular. Então, a privacidade de dados, ela dá para o titular a autonomia e a autoridade sobre seus dados. Esse é o viés da questão da privacidade de dados. Eu sou proprietário e soberano sobre os meus dados. Eu não quero que meus dados sejam compartilhados sem minha autorização, sejam manuseados ou armazenados sem minha autorização. Esse é o viés, tá, da LGPD, da privacidade de dados, GDPR LGPD. É dar a devida privacidade para os dados com a autoridade do titular, tá? A LGPD, ela se aplica a empresas, tá, que manipulam, que processam, que tratam dados de pessoas físicas. Então, não há o que se falar em LGPD sobre tratamento de dado entre pessoas jurídicas. Essa é a primeira premissa, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. O guarda-chuva da LGPD, ele vem proteger o titular, pessoa física. Então, é esse foco, é esse cuidado que se deve ter em relação a dados, tá? Se você é uma empresa que lida com dados de pessoa jurídica, não há o que se falar em LGPD. Agora, se você coleta e trata dados de pessoas físicas no Brasil, você está debaixo do guarda-chuva da LGPD. Essa é a primeira premissa, é a espinha dorsal que a gente fala, o que abrange o guarda-chuva da LGPD, tá? A LGPD, ela obedece a alguns fundamentos, tá? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, quando a gente fala de confidencialidade, o que acontece? Eu preciso garantir que a informação ela não vai ser conhecida, disponível para outras pessoas. Aquilo é confidencial, o dado é meu. Integridade quer dizer o seguinte: aquela informação sobre mim, ela está correta, ela é íntegra. E disponibilidade quer dizer o seguinte: a informação ela vai ser obtida, tá? Sempre que for necessário, disponível para quem precisar. Então, confidencialidade, integridade e disponibilidade. São os fundamentos, tá, da
que embasa a LGPD. E quando a gente fala em LGPD, privacidade de dados, a gente fala de dado pessoal. E aí, como é que eu conceituo isso de forma mais sucinta? Toda informação, todo dado que vincule, que identifique o seu proprietário. Toda informação que identifica o dono dela. Esse é o conceito do dado pessoal, do dado sensível, tá? Nome, RG, CPF, endereço, suas convicções, né, religiosas que podem levar até você. Isso, obviamente, classifica os dados em dois tipos, né, dados sensíveis diretos e indiretos, mas, a grosso modo, é assim, ó, tudo aquilo que faz levar ao dono do dado pessoal. Tudo aquilo que identifica quem você é considerado dado sensível. Esses dados é que tem que estar sobre vigia, né? Tem que estar muito bem guardado e monitorado, tá? Inclusive, dados visuais como fotografia, tá? Biometria. Mas eu tenho aqui a coleta de leitor biométrico dos clientes. Essa informação eu não preciso me preocupar. Precisa, porque a biometria identifica o dono, identifica a pessoa, tá? Cadastros como portaria de prédio, algumas empresas que tiram a foto na recepção de quem está visitando a empresa, aquela fotografia da pessoa é considerado um dado sensível. Assim como dados indiretos, tá? Por exemplo, a placa de um carro, ela não diz quem é você diretamente, mas através da placa do carro, eu posso chegar a você, pessoa física. Então, a gente também tem que tomar cuidado em identificar o tipo de dado que a gente está manipulando. Se eu estou manipulando um dado direto ou um dado indireto. Qualquer um desses dois que leve a identificação do titular merece o devido cuidado, tá? Um dos conceitos que também provocam um pouco de confusão é o quê? São os papéis, os atores envolvidos na LGPD, na privacidade de dados. E aí, tanto a GDPR quanto a LGPD classificam as entidades, os atores que participam desse processo, tá? A GDPR, vamos chamar de mãe, né, onde foi criada toda a coisa na Europa em relação à privacidade de dados, e aí vem aqui para o Brasil através da LGPD, também trazendo esses papéis com pequenas diferenças, tá? Mas para a gente passar uma régua conceitual, o primeiro conceito que a gente tem que ter é o titular, tá? O titular é a pessoa física dona dos dados pessoais, dona dos dados sensíveis, beleza? O controlador é a empresa que coleta esses dados. Esse cara é o principal responsável perante a LGPD. Então, o primeiro ponto divisor de água, olhando para quem está assistindo a gente, olhando para quem está aqui e está preocupado com o seu software, a primeira coisa que a gente coloca para você é o seguinte: qual é a minha responsabilidade? Como que eu fico na LGPD? Vamos lá. O controlador, que é a empresa que coleta esses dados, ele que é o responsável primário e direto na LGPD. É ele que vai ser responsabilizado. Se o seu software, por exemplo, está lá na empresa, está rodando, eles usam o seu software, não é porque eles usam o seu software que você é responsabilizado perante a LGPD, desde que você não opere esses dados. Então, eu, fornecedor de software de automação, o Ricardo, fornecedor de software de automação, tem o software rodando em 100, 200, 800 clientes. Se apenas a gente aluga a licença de software, eu não tenho nenhuma responsabilidade no processo, tá? Isso é ponto indiscutível. Não há o que eu ser responsabilizado se eu não opero os dados, eu só forneço software. A gente vai falar um pouquinho da questão estratégica, mas em termos de responsabilidade, ela é primariamente do controlador, tá? Outro conceito interessante, né, de papel na LGPD é o de operador. Na GDPR a gente também tem o processador, tá? O terceiro, mas a gente tem o operador aqui na LGPD, que é quem manipula, é quem acessa, é quem edita, é quem mexe nos dados sensíveis. Exemplo de operador, por exemplo, quem manipula dados pode ser empresa terceirizada que faz backup, que armazena em nuvem,
esses caras também são operadores, eles manipulam os dados, então eles têm uma corresponsabilidade junto do controlador. Tá? O controlador é o principal, é a empresa que coleta esses dados. Sobre esse cara cai um peso grande, tá? É esse cara que a gente tem que tomar cuidado e é esse cara que nosso software de automação tem que ajudar a se adequar. Uma outra figura que é importante a gente conhecer é o encarregado de dados, tá? O encarregado de dados é a pessoa física ou jurídica responsável pela privacidade de dados dentro da empresa. Então, esse cara é quem vai fazer a ponte, a interface entre o controlador e a sociedade, tanto ao titular quanto a um outro agente que a gente também vai conhecer, que é a autoridade supervisora, a ANPD. Ela já está criada, recentemente foi criada a ANPD, apenas os cargos não foram empossados. Então, o encarregado de dados, também chamado de DPO, Data Protection Officer, tá? É o cara que responde perante esses dados. Ele tem algumas obrigações, como mapeamento dos dados na empresa, mitigar os riscos, trabalhar com a diretoria para evitar vazamento. Não é evitar, não. Na verdade, administrar a situação quando ocorrer vazamento. Tá? Outra premissa é que a LGPD, GDPR, ela não veio para evitar vazamento de informação. Não. Ela veio para quê? Para que a empresa se organize na administração dos dados e, quando houver um vazamento, ela saber se portar. Ó, eu tenho relatório de impacto, eu tenho auditoria, eu tenho política de segurança. Quando acontecer um vazamento, ela poder identificar como foi, onde foi, quem foi e tomar as medidas cabíveis, tá? Então, tem uma certa tempestade em copo d'água, onde o pessoal já se preocupa em encriptar todo o banco de dados, meter firewall em tudo, porque não pode vazar por causa da LGPD. Pô, não é que o dado não pode vazar, tá? Ele vai vazar em algum momento, ok? Bom, o propósito da privacidade de dados, LGPD, essa coisa toda, é propiciar transparência, tá, para os envolvidos. Ou seja, está muito claro o que acontece com o meu dado naquela empresa, quem manipula, se está armazenado, por quanto tempo. Então, o propósito, a gente fala assim, resume em transparência. O controlador tem que ser transparente na manipulação desses dados, tá? Quando a gente fala de dados dentro do controlador, a gente pode imaginar, até pelo artigo 5º da LGPD, um certo ciclo de vida dentro da empresa, de forma genérica, tá, pessoal? Mas o dado, ele passa por um ciclo de vida, e esse ciclo é conhecido, tá, pelo titular, pelos envolvidos no processo, para garantir o propósito de transparência da LGPD, da GDPR. Então, a gente tem a primeira etapa, por exemplo, a etapa de coleta. Aqui nessa etapa, é fundamental estar muito claro para o titular dos dados a finalidade daquela coleta. Por que eu estou coletando aqueles dados? Se eu vou armazenar ou não e por quanto tempo? E o que eu vou fazer, que é a destinação? Para onde eles vão ser compartilhados, não vão? Então, essa porta de entrada, que é a coleta dos dados, é fundamental, é aqui que o controlador se resguarda com a devida responsabilidade na hora de coletar, ok? A gente tem o processamento. O conceito de processamento, ele é muito amplo, tá? Então, ele vai de armazenamento, ele vai de análise, banco de dados, planilhas, toda manipulação desses dados está caracterizada como processamento, ok? Análise desses dados, essa etapa aqui de análise também é importante para o controlador. Quando eu falo controlador, pessoal, imagine o seu cliente lojista, tá? E aí, aqui é uma forma de você conseguir mapear esses dados lá dentro, você olhando para o ciclo de vida. Então, quando eu falo em análise, ou seja, é preciso filtrar toda manipulação, todo o circuito de dados dentro da empresa, é preciso analisar o que é sensível e o que não é, o que tem, a gente vai falar sobre o que tem consentimento e o que não tem, tá? Para a gente poder garimpar o que pode ou o que não pode dar sequência. Basicamente é isso a etapa de análise, tá? Outra coisa, o compartilhamento. É aqui que mora
o principal risco e viés da LGPD e privacidade de dados. O que é muito comum hoje, né? Aquela exportação de planilha de cadastro, compartilhamento de e-mail, venda de base de clientes, venda de cadastro de pessoas, né, para ofertas comerciais. Então, esse compartilhamento, se o titular não autoriza, ele não pode ser feito. O titular é absoluto. E para que o controlador compartilhe essas informações, ele tem que ter o consentimento do titular, só para aquele compartilhamento. Tá? As permissões genéricas, elas são inválidas na LGPD. É tudo muito específico, tudo muito claro, por quanto tempo e para quem vai ser compartilhado. Ok? O armazenamento faz parte do ciclo, tá? O período de armazenamento tem que estar muito claro para o titular, salvo as bases legais. O que a gente chama de base legal? Legislação prévia, que já obriga ou já cobre determinada ação. Então, o armazenamento aqui, por exemplo, todo mundo aqui mexe, né, com notas fiscais, documentos fiscais. Está coberto por base legal armazenar os XMLs dos documentos fiscais por 5 anos. E aí, quando a gente fala que está coberto por base legal, eu não preciso do consentimento do titular para guardar aquele dado ali do XML da nota fiscal, porque ele está sob base legal. O compartilhamento dos XMLs com o contador da empresa está sob base legal. Eu não preciso de autorização do titular. Então, a base, quando a gente fala base legal, tem base legal, está sobre base legal, é legislação que acoberta aquela determinada ação. Pessoal de contabilidade que lida com dados de departamento pessoal tem que armazenar por 20 anos essas informações. Então, a própria base legal já cobre isso aí. Assim como o pessoal da área de saúde, que tem que armazenar prontuário e etc. Então, a gente tem base legal para cobrir. Tá? Proteção ao crédito é uma base legal também indiscutível. Se alguém está me comprando no crediário, eu preciso coletar os dados, não preciso de consentimento para consultar SPC, Serasa e crédito. Por quê? Porque para proteção ao crédito, eu não preciso de consentimento. Tá? A reutilização desses dados, ok? É algo que tem que merecer atenção, tá? Ela tem que ser autorizada. Eu vou reutilizar. Eu tô mexendo com a destinação e com a finalidade. E aqui eu posso precisar, sim, de consentimento do titular. E uma vez que eu não tenho mais finalidade, não tenho mais destinação, nem tempo mais de armazenamento, eu faço a eliminação desses dados. Tá? O que também causa uma certa confusão com o pessoal. De cara, todo mundo bate na mesma tecla. Eu não posso deletar um cliente que está relacionado com a venda, que está relacionado com o pedido. Tá? Eliminação necessariamente não é exclusão. Tá? A gente tem 2 conceitos. Eu quero chamar o Ricardo aqui para falar um pouquinho para a gente sobre, em linhas gerais, sobre anonimização, pseudonimização, o que caracteriza essa eliminação. Tá? Ricardo, faça um pouquinho aí as honras para a gente. Beleza. Basicamente, a diferença entre... Primeira coisa, é anonimização. Anonimização é quando você torna um dado anônimo. O que significa isso? Tem até uma figurinha aí bonitinha aí que o Marco preparou para a gente, mas eu vou, antes de olhar na figura, eu vou explicar que é bem fácil de entender. Quando eu falo, por exemplo, esse gordinho careca chamado Marco Polo, eu estou falando de um dado pessoal. Eu sei que o careca a quem eu estou me referindo é o Marco Polo. E é um dado pessoal, o tamanho do cabelo dele, a cor do cabelo dele, a cor dos olhos, tudo isso é dado pessoal. Agora, se eu estiver falando de uma pessoa de cabelo curto ou de cabelo castanho, e esta pessoa não é identificada, eu estou falando de um dado anônimo. Então, por exemplo, se eu tenho um cadastro de cliente, para falar em exemplo que a gente costuma conhecer, né? A gente tem um cadastro de cliente. E lá eu tenho o nome, eu tenho o endereço, eu tenho o CPF, eu tenho um dado que é identificado, é um dado pessoal. Eu posso transformar este dado num dado anônimo, tirando todas as informações que façam referência à pessoa. Por exemplo, eu sei que o cliente Marco Polo comprou 80 etc, etc, etc. Isso é um dado pessoal. Histórico de consumo e perfil de compra é um dado pessoal.
Agora, se eu tirar do cadastro, por exemplo, o nome do Marco Polo, o CPF do Marco Polo, o número da casa dele, todos os dados que possam levar até ele, eu vou saber que uma determinada pessoa não identificada com ela é irreversível. Irreversível significa que, ao momento que eu faço isso, eu não consigo mais voltar ao anterior. Isso é uma anonimização. Existe um outro tipo de trabalho que pode ser feito, que é chamado de pseudonimização. É nome difícil de falar, tá? Parece trava-língua. Pseudonimização. Que, ou seja, você não chega a eliminar completamente, de forma irreversível, aquela associação. É o que a gente está vendo aí no exemplo aí. Você substitui, pode ser através de um tipo de criptografia, alguma coisa, onde você substitui aquela informação, ela deixa de ser imediatamente legível. Então, o exemplo aí da figura. Nós temos o Pedro, e aí o Pedro tem uma idade de 10 anos. Eu troco a informação Pedro, que é o nome de uma pessoa, pelo nome Batman. Então, agora eu sei que o Batman tem 10 anos, mas eu, controlador, tenho em outro lugar uma tabela que me diz que o Batman é o Pedro. Isso está público? Não, isso não está público, isso não está eventualmente no mesmo lugar que o banco de dados, mas eu consigo reverter esse processo. Eu, controlador, consigo reverter. Então, o que acontece? Para que se usa pseudonimização eventualmente? Para fazer uma proteção. Porque se por acaso aquele banco de dados vazar, e aquela informação for uma informação sensível, o que vai vazar é que eu tenho um Batman de 10 anos no meu banco de dados. Então, é uma informação que está mais segura, mas ela não é uma informação perfeitamente anônima. Essa é a diferença entre pseudonimizar e anonimizar. Então, mas o meu banco de dados, eu vou quebrar o relacionamento de entidade se por acaso eu excluir o cliente, eu tenho um problema aqui de banco de dados relacional. Você pode manter o registro no banco de dados, desde que você tire ali aquilo que identifica a pessoa física. Então, você vai continuar tendo registro com o ID dele, com as suas chaves primárias, com as suas chaves secundárias, tudo bonitinho funcionando. Show de bola, show de bola. Esses conceitos, pessoal, é muito importante que você, eu, o Ricardo, todo mundo que tem software e fornece software na praça, tenha pelo menos o básico desse conhecimento. Por quê? Fatalmente, dependendo do porte do seu cliente, vai brotar, vai cair do céu aquele consultor, né, Ricardo? Aquele especialista LGPD. Eu gosto muito quando o Ricardo fala, cara, não me chame de especialista LGPD porque o negócio é novo. Chegou agora, né, Ricardo? Como é que alguém chega e fala, eu sou especialista em LGPD, né? Fala aí. Eu não gosto desse título mesmo. A pessoa se denomina especialista. Aí tem um mês, cara. Mas eu trabalho com privacidade há bastante tempo. Tá bom, então você conhece bastante de privacidade, você pode conhecer bastante de segurança de informação, mas dizer que é especialista é um pouco de forçação de barra no que diz respeito ao LGPD. Exatamente, é muito prudente essa visão, porque assim, é novo para todo mundo. A privacidade de dados envolve segurança de informação, governança, uma série de coisas. Agora, LGPD está aqui há pouquíssimo tempo, tá? Bom, então é muito estratégico que você entenda esses conceitos básicos. Não se preocupem que esse slide vai ser disponibilizado para todo mundo que está assistindo, tá? O ACBR vai mandar junto com a distribuição das palestras para quem está inscrito, para você ler com calma os termos, chamar o saque fiscal à vontade para tirar dúvida, mas esses conceitos base te dão um norte do que é a coisa, tá? Um último conceito que é importante a gente entender é a gestão de consentimento. A gestão de consentimento você vai ouvir muito que é um caminho perigoso. Sempre que se fala em gestão de consentimento, é um caminho perigoso. Por que é um caminho perigoso? Porque não está sob base legal. O que é base legal? Poxa, eu preciso armazenar documento fiscal por 5 anos, armazenar prontuários médicos, dados de departamento pessoal por 20 anos. Tudo isso está coberto por base legal. Não há o que se falar em consentimento. Agora, quando não tem base legal, eu preciso de consentimento. E aí é preciso gerir esse consentimento.
Por quê? Porque o consentimento é quando o titular fala para você, tá bom, eu permito que você armazene, eu permito que você compartilhe meus dados. A partir desse momento, você precisa comprovar que o usuário te deu esse consentimento, que o titular te deu esse consentimento. Então, já vem a primeira, vamos chamar de bucha, já vem a primeira bucha. Você precisa comprovar que o cara te deu esse consentimento. E aí agora a gente vai falar de uma bucha maior ainda. O cara que te deu o consentimento, ele pode revogar esse consentimento a qualquer momento, desde que não esteja sob base legal. Então ele pode falar, olha, hoje eu te permito armazenar meus dados e compartilhar com fornecedores de ofertas. Beleza. Semana que vem ele está pé da vida com tanta ligação, com tanto e-mail, com tanta invasão no WhatsApp dele de oferta, que ele vai falar assim, cara, não quero mais consentir. Chega. Eu quero revogar o meu consentimento. E aí a empresa também tem que administrar quem tem revogação e quem não tem. Só posso compartilhar quem tem consentimento, tá? E aí a gente tem plataformas de gestão de consentimento, tá? Depois a gente vai falar algumas dicas e eu quero mostrar para vocês um trabalho espetacular que o Ricardo fez. O Ricardo fez um trabalho que eu diria assim, ó, dever de casa, cara, é pegar a LGPD e olhar isso como requisitos de software. A turma do PAF-SF está careca de saber o que é isso. Olhar a legislação. Fala um pouquinho desse trabalho, Ricardo, sobre olhar para a LGPD e, poxa, aqui tem requisito de software. Essa LGPD, o Marco falou um negócio que é muito importante, todo mundo tem em mente. A LGPD é uma regulamentação que exige do seu cliente, que é o controlador de dados, que ele tenha e seja capaz de mostrar evidência de tudo. Ou seja, tudo que você vai fazer, você tem que ser capaz de provar que você fez. E para o seu cliente conseguir provar que você fez, significa que você precisa preparar, de alguma forma, o seu software ou associar o seu software com alguma plataforma que permita fazer essas provas. A gente vai ver exemplos práticos já. Mostrar. Mas o que é importante você saber é, primeiro, tem que ter evidência de tudo. E aí, o que a gente fez? A gente criou uma plataforma que a gente vai mostrar já para vocês. E, basicamente, na criação dessa plataforma, uma das coisas que a gente fez foi destrinchar a legislação e transformar aquilo que é a base numa sugestão de alterações que você precisa fazer no seu software. Isso é bala de prata? Não existe bala de prata em LGPD. Cada caso é um caso que precisa da sua análise específica. Mas, se você pegar aquelas sugestões que estão lá, olha, a lei fala isso, e já que a lei fala isso, a gente sugere que você coloque este recurso dentro do seu software. Se você conseguir fazer o que está nessas sugestões, a gente vai mostrar onde você vai encontrar essas sugestões já, você vai já estar bastante adiantado, se não completamente adequado em relação ao LGPD. Claro que sempre respeitando as individualidades de cada mercado, as necessidades específicas do seu cliente. Perfeito, show de bola. Antes de passar a bola para o Ricardo de vez, eu quero mostrar duas lâminas aqui para a gente sair dessa questão de slide. Uma é sinalizar para o pessoal de marketing digital que esses sim estão com a bucha no colo, tá? Porque muitas das práticas hoje em dia do marketing digital não são mais condizentes com o que diz a própria LGPD, tá? Então, alguns exemplos é o seguinte, ó, aquelas páginas de captura de lead, por exemplo, elas não podem mais trazer uma coisa pronta. A LGPD fala que a manifestação do aceite do titular, ela tem que ser explícita, ela tem que ser proativa por parte do titular. Então, aqui tem um exemplo, você não pode trazer um textinho, tá? No form de captura do lead, dizendo qual é a sua finalidade, parará. O cara não tem onde aceitar aqui e simplesmente foi. Isso não é aprovado, isso não tem validade, tá? Assim como caixas de seleção já pré-marcadas. Parece um detalhe, mas é preciso que o usuário marque, porque a ação proativa do titular autorizando é o que caracteriza aquele consentimento. E não você trazer para ele
caixas de seleção já pré-marcadas ou textos já pré-definidos, tá? Então, o pessoal que usa muito marketing digital para captura de lead precisa trazer essa condição. O cara tem que marcar para aceitar, tá? Tem algumas orientações aqui, por exemplo, a utilização dos dados tem que ser muito clara na página de coleta de dados, tá? Do lead ali, do marketing digital. Para que esses dados vão ser utilizados? Qual é a finalidade? Tem que estar muito clara, tá? Eu vou compartilhar esses dados, esses cookies, né? A área de cookies merece muita atenção. Eu vou compartilhar com sites de busca, eu posso compartilhar com sites que manipulam cookies para oferta. Isso tem que estar claro com quem seu site compartilha informação para que o titular aceite ou não. Nessa outra lâmina aqui, e última, para a gente passar para o Ricardo, aqui a gente tem quadrinhos aqui, ó. Cada quadro grande desse mostra um exemplo de um quadrinho onde o usuário aceita ou não aquela opção. Então, você vai deixar explícito e claro tudo que ele pode e que não pode. Tá? Aqui no último, por exemplo, ó, aqui vê que o controlador, ele dá a opção para o usuário falar: essa primeira opção eu aceito, essa segunda opção eu não aceito, essa quarta aqui eu não aceito e a quinta eu aceito. Ou eu quero aceitar tudo. Mas tem que estar muito claro para o titular o que vai acontecer com os dados dele. Tá? Então, por isso quando a gente fala que o caminho do consentimento ele é perigoso, por quê? Porque é um caminho que vai exigir muito resguardo de sua parte, ok? Vou passar a bola aqui para o Ricardo mostrar, para o criador mostrar a criatura, que é espetacular o que ele fez ali, e a gente volta para falar um pouquinho de dicas e estratégias onde você cola com o teu cliente, tá, Ricardo? Tá contigo. Vamos lá. O Marco vai interromper o compartilhamento da tela dele aí, eu vou compartilhar a minha aqui. Na prática, com LGPD. Então, vamos lá. Primeira coisa, lembra que eu falei que tudo que você fizer em torno de LGPD, você precisa criar evidência, né? E a LGPD tem um monte de requisitos que você precisa saber e você precisa cumprir. E aí, quando eu falo você, é o controlador, que é o principal responsável, e indiretamente a gente que tem que fornecer condições para que o nosso cliente consiga fazer isso. Uma das exigências que a lei fala é que o controlador tem que ser capaz de responder imediatamente para o titular se o controlador possui ou não os dados, ou seja, isso chama-se confirmação de tratamento. O que significa isso? O titular tem que receber uma resposta imediata do controlador se ele fizer a seguinte pergunta: escuta, fulano, empresa X, você tem os meus dados aí? Essa resposta não pode demorar uma semana. Essa resposta tem que ser imediata. Aí, depois que você deu essa primeira resposta, você pode aí pedir um aprofundamento e você tem um prazo maior. Você, o controlador, tem um prazo maior. Então, só para dar um exemplo. Como é que você prova que você está fazendo isso imediatamente? Esse aqui é um portal, o portal da minha empresa, por exemplo, do meu portal de privacidade da minha empresa. E aqui eu tenho o mesmo portal de uma empresa, a gente vai abrir aqui de uma empresa fictícia que eu chamei de Minha LGPD. O que acontece quando você faz uma pesquisa e você dá uma resposta imediata? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou colocar um e-mail aqui, fulano@teste.com.br. Vou marcar aqui que eu não sou um robô e vou perguntar para essa empresa: escuta, empresa Minha LGPD, você tem os meus dados aí? Confirma. Ele vai pesquisar na base de dados, vai falar: olha, eu não encontrei nenhum registro referente a fulano aqui. Significa que, em princípio, eu não tenho esses dados. Detalhe, foi gerado um protocolo e essa pesquisa ficou armazenada para que o controlador possa mostrar a evidência de que ela respondeu essa consulta imediatamente. Depois nós vamos falar um pouquinho mais. Se eu fizer uma nova pesquisa aqui, agora usando o meu e-mail, ricardo@solaresti.com.br, vou fazer uma segunda pesquisa. A resposta nesse caso foi diferente. Olha, eu encontrei os dados do Ricardo, tá aqui, ó, confirmamos que encontramos os registros relacionados a essa pesquisa. Ele mostra aqui alguns dados. Veja que ele mostra os dados de uma maneira que não comprometa, não seja uma violação de dados.
Ou seja, ele não mostra o nome completo, ele não mostra o e-mail completo, ele não mostra CPF, mas pro titular ele é capaz de perceber que esses são os dados dele. Então, primeira coisa, você comprovou que você atendeu a solicitação, você gerou um protocolo. Daqui a pouco a gente vai entrar na parte de detalhe maior. Uma vez que eu confirmei para aquele titular que eu tenho os dados dele, o titular tem alguns outros direitos. Ele pode, por exemplo, solicitar que esses dados sejam bloqueados ou eliminados. Em que situação você vai bloquear, em que situação você vai eliminar? É o que o Marco Polo falou. Se por acaso você tem uma base legal para manter os dados, por exemplo, eu preciso manter os dados do cliente por 5 anos porque os dados dele estão dentro da minha nota fiscal e eu preciso ter isso para efeito de SPED, para efeito de armazenamento, etc. e tal. Então eu não posso eliminar. Mas eventualmente eu posso bloquear esse dado. Por quê? Não é porque eu tenho que guardar esses dados para fins de nota fiscal que eu estou autorizado a fazer uma mala direta onde eu vou mandar uma promoção para esse cliente, por exemplo. Então, se por acaso um titular solicita que seja eliminado e eu sou obrigado a responder para ele, olha, eu não vou poder eliminar porque eu tenho que guardar os seus dados por lei por 5 anos. Porém, você não vai receber mais nenhum e-mail meu. Então, você está bloqueando os dados. Vamos supor que eu, Ricardo, solicite essa eliminação. Pronto. O que vai acontecer? Vai ser gerado agora um segundo protocolo solicitando a eliminação desses dados. Então, para cada coisa que eu fizer aqui, ele vai me pedir, deixa eu confirmar aqui primeiro que eu não sou um robô, e vou clicar de novo. Pronto, ele gerou um protocolo. Outro protocolo. Detalhe, se eu entrar no meu e-mail aqui, eu acabei de fazer algumas pesquisas, né? Então, provavelmente, daqui a pouco vai chegar, ó, já começou a chegar. Todos os resultados das pesquisas que foram feitas estão sendo enviados para o e-mail do titular. Isso é uma outra evidência que você pode provar. Olha, o resultado da consulta foi enviada também uma cópia para ele por e-mail, com o número daquele protocolo, e você tem um registro de que você enviou esse e-mail. Então, se o controlador estiver sob fiscalização de uma ANPD, por exemplo, ele pode falar, olha, eu recebi a consulta dele sim, e eu respondi no dia tal, tal hora. Então, ele tem uma evidência, porque ele tem um registro do envio desses e-mails. Então, tudo que é feito, você tem uma evidência. Outra coisa, vamos supor, então, que eu, controlador, tá bom, Ricardo, gerou o protocolo, mas e aí? Bom, aí vem a parte de retaguarda. O que o controlador vai fazer com essa informação? O controlador pode entrar, fazer o login na parte administrativa do site, e aí ele vai encontrar, aqui eu tenho 2 empresas, então ele vai encontrar aqui, todas aquelas solicitações geram tickets de tratamento. Então, por exemplo, eu acabei de receber uma solicitação aqui de eliminação de dados, essa solicitação ainda está pendente, ela está aqui, pendente. O protocolo está aqui, se eu confirmar, vai ser o mesmo protocolo que a gente viu lá. Eu clico nessa visualização aqui, ele vai mostrar, olha, foi criada uma solicitação de eliminação de dados para o cliente cujo e-mail é esse cara aqui. Primeira coisa, como que eu sei que a pessoa que fez essa solicitação é, de fato, o Ricardo que tem esse e-mail? Eu posso ter entrado no site e colocado o e-mail do Marco Polo e ter feito a solicitação de eliminação dos dados dele na empresa qualquer? Bom, aí você pode enviar um e-mail de confirmação que vai gerar um link único. Veja, olha a evidência sendo criada aqui. Quando eu clicar aqui de novo nesse ticket, ele já mostra, ó, foi criada a solicitação às 21h05, às 21h07 foi enviado pelo usuário Ricardo, no caso aqui o usuário do controlador, enviou um e-mail de confirmação. Nesse e-mail de confirmação, há um link, que é um link único, que tem a confirmação da solicitação de eliminação. Existe um texto padrão, no meu caso aqui eu coloquei só uma linha, mas você pode cadastrar um texto padrão lá, com toda a história de por que você fala. E aqui você tem um link único. Se por acaso, ou seja, é um link único que foi enviado para este e-mail que você sabe que é o e-mail do titular. O que acontece? Se aí então ele clicar nesse e-mail, ele vai receber uma confirmação de que aquela solicitação agora foi confirmada, e se você voltar lá no portal e carregar essa página de novo, você já vai ter aqui a rastreabilidade. Olha, a solicitação agora está confirmada. Então, eu sei que essa confirmação partiu do e-mail daquela pessoa que está. O que eu posso fazer agora? Agora eu posso iniciar o tratamento dessa solicitação. Posso registrar, então, por exemplo, que eu vou
iniciar a eliminação dos dados. E eu vou ter um prazo para responder isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar a eliminação, vou alterar o status para em andamento, alterei, tenho agora uma solicitação que já não está mais pendente, ela já está em andamento, ela tem um prazo. Qual é o prazo? A lei estabelece 15 dias para você fazer algumas coisas. Nesse caso, como hoje nós estamos no dia 7 de outubro, a lei estabeleceu 15 dias, 22 é o meu prazo. Agora, eu já tenho de novo, olha a história da minha solicitação evoluindo aqui. O usuário entrou no site e criou a solicitação. O usuário Ricardo Soares foi lá e enviou para o usuário, para o titular, um e-mail de confirmação. O titular respondeu o e-mail e agora o Ricardo está tratando essa solicitação. Até o momento em que eu tratar a solicitação, eliminar ou bloquear, dar a resposta para o cliente e, eventualmente, aqui eu vou dizer que eu eliminei os dados finalmente. Eu não vou fazer eliminação na prática aqui, mas vou registrar só que os dados foram eliminados os dados, por exemplo, e vou encerrar essa solicitação, vou dizer que ela foi atendida e pronto. Agora, essa solicitação saiu da minha lista de pendências. Veja que tudo isso foi feito por meio de geração de evidências. Tudo foi criado. Para cada coisa que foi feita, ficou um registro de que aquilo aconteceu. Tenho relatórios, onde eu posso pegar aqui, por exemplo, os relatórios de todas as solicitações. A autoridade nacional pediu para saber se eu estou fazendo tudo certinho. Eu vou poder emitir um relatório de tudo que aconteceu num período X, que a autoridade solicitar. Então, vou pegar aqui um período qualquer. Todas as solicitações que eu atendi ou que eu não atendi estão todas aqui. Então, eu posso, para cada uma delas, fazer a minha tratativa, se for o caso. E aqui eu tenho a história de cada uma delas também. Então, esse é um ponto. Você tem que ser capaz de criar evidências. E o segundo ponto é a gestão do consentimento. Lembra que o Marco Polo falou que o consentimento ele pode ser dado ou ele pode ser tirado. Então, é importante que você faça a gestão disso. De que forma? Por exemplo, se eu pesquisar aqui os meus titulares, eu tenho aqui algumas pessoas cadastradas, são todas fictícias, tudo meu nome com variações. Visualizar, por exemplo, o cadastro desse cliente, eu tenho o cadastro desse cliente, por exemplo, eu tenho todo o histórico de tudo que foi mandado de e-mail para ele. Se eu, por acaso, tiver enviado um e-mail, que eu posso fazer isso através do próprio portal, enviei um e-mail para os clientes solicitando que eles acessem o meu portal e me dei o consentimento de tratamento de dados. Aí é o que o Marco Polo falou. O usuário recebeu um e-mail meu, mas não foi um e-mail que diz assim, olha, Ricardo, a partir de agora nós vamos tratar os dados dessa forma. Se você não fizer nada, é porque você está concordando. Não, isso não pode. Isso aí é inválido perante a LGPD. Agora, se eu falar, Ricardo, olha, é o seguinte, preciso te pedir autorização, porque a partir de agora eu vou tratar os seus dados assim, eu vou guardar os seus dados por tanto tempo, o que eu vou fazer com eles é isso, eu vou compartilhar esses dados com essas pessoas, eventualmente, e vou guardar por X anos. Se você concorda com isso, clica neste link, que vai ser um link único também, e você vai entrar no meu portal e você vai confirmar. Aí ele vai clicar no link, vai entrar no portal, vai ler os termos de novo e vai dizer, ok, eu concordo com isso. Aí você vai ter um registro do consentimento. Como que você faz isso? Você pode, por exemplo, cadastrar modelos de e-mail para solicitação desses consentimentos, onde você vai colocar ali o texto que você quiser, contar a sua história para convencer o cliente, e é realmente uma necessidade de convencimento, porque do mesmo jeito que ele pode, se ele confiar em você e entender que você está falando a verdade, e aí quando eu estou falando você é o controlador, ele vai te dar o consentimento. Se ele respeitar essa relação, ele vai te dar o consentimento. Caso contrário, ele vai ignorar e não vai fazer nada, ou não vai te dar consentimento nenhum. Então, você vai escrever a sua história para ele, e daqui mesmo você pode gerar o e-mail. E a partir desse momento, você consegue saber dos seus titulares, por exemplo, quem são os titulares que deram consentimento para uma determinada política de privacidade. A política de privacidade qual? No meu caso aqui, eu estou com uma política de privacidade cadastrada. Você também pode fazer isso, vamos mostrar já já. Você pode cadastrar as políticas de privacidade. Olha, nesse momento, eu não tenho nenhum titular que concedeu a política de privacidade, autorização para essa política de privacidade. O que eu poderia fazer nesse momento de transição? Eu posso pegar todos que estão sem consentimento, que no meu caso aqui são todos, que têm o e-mail, naturalmente.
Selecionei todos eles, alguns eu tenho, outros eu não tenho, não vou entrar no mérito aqui de porque alguns eu não tenho. E eu clico aqui em enviar e-mail. E aí eu vou selecionar um e-mail que eu já preparei também com a minha história muito bem contadinha, enviar esse e-mail para eles, onde todos esses clientes agora vão receber, todos esses titulares, a gente costuma falar cliente, mas são titulares perante a lei, vão receber e-mails pedindo o consentimento. Então, você consegue fazer tudo isso. Isso é a gestão do consentimento. Se por acaso eu não tiver esse consentimento e eu não tenho nenhuma outra base legal, o que é que eu tenho que fazer? Tem que voltar nessa pesquisa. É claro que agora a gente vai ter um momento de transição, não vai ser uma coisa que tem que ser feita imediatamente e tal, mas em algum momento, e o mais rápido possível, você tem que buscar esse consentimento. Não tendo o consentimento e não tendo uma outra base legal, o que você tem que fazer? Você vai ter que disparar um processo de eliminação desses dados. E aí pode ser eliminação daquele tipo que a gente falou. Pode ser uma exclusão do banco de dados, quando for pertinente excluir. Pode ser uma anonimização, quando não for possível excluir por algum motivo do banco de dados. Ou quando você precisar manter alguma informação. Às vezes é interessante você manter a informação. Ricardo, de que adianta eu ter uma informação de que alguém comprou, mas eu não sei quem? Pode ser interessante, porque às vezes você tem dentro do seu software uma rotina que analisa qual é a faixa etária dos clientes. Então, você pode não saber quem foi, mas você sabe que houve 500 clientes na faixa etária X que compraram naquela loja num período que você está analisando, mesmo que você não saiba quem sejam esses 500 clientes. Bom, além disso, lá no portal eu mostrei essa questão aqui das confirmações, mas você também tem que ser capaz de mostrar claramente para o titular, e aí é interessante você ter um portal para isso. A lei não obriga que isso seja feito através de um portal, mas ela sugere que seja um site, onde você possa mostrar qual é a política de privacidade. Aqui você vai escrever qual é a sua política de privacidade, nesse caso aqui não está cadastrada ainda, a política de privacidade, e quem são os encarregados de dados, quem é o encarregado de dados desta empresa. Por quê? O encarregado de dados, como o Marco Paulo falou, ele é as relações públicas dessa empresa. Ou seja, se o titular quiser saber com quem que eu tenho que falar para falar sobre os meus dados pessoais, é com o encarregado de dados. Cadê os dados dele? Cadê o telefone dele para eu ligar? Tá, o telefone dele é esse. Eu preciso mandar um e-mail para ele. Tá aqui o e-mail para ele. Você precisa fornecer um telefone? Não, mas você precisa fornecer uma forma de contato para o titular entrar em contato. Então, isso foi um trabalho que a gente fez, é um trabalho que a gente fez eventualmente para os nossos clientes, mas a gente acabou, por solicitação de alguns parceiros, falar, Ricardo, poxa, cara, eu achei o máximo que você fez e não queria ter que desenvolver tudo isso. O que você pode fazer para facilitar a minha vida? Bom, algumas coisas a gente pode fazer. A primeira coisa, caso vocês tenham uma software house e você quer entregar essa solução para o seu cliente, mas você não quer desenvolver tudo isso, a gente montou uma forma de trabalho onde você entrega isso na forma de praticamente um white label, onde você entrega essa solução, a gente tem uma API de integração super simples do seu software com o portal, de tal maneira que você consegue falar com o portal, incluir titular, remover titular a partir do seu próprio software, deixar o seu cliente gerenciar tudo isso e o melhor de tudo, não precisa desenvolver absolutamente nada e tem uma receita adicional, porque você pode não. O nosso modelo a gente tem um modelo comercial onde você cobra do seu cliente e você vai repassar uma parte dessa receita, a parte menor dessa receita, para a gente, e você vai ficar com a maior parte dessa receita sem se preocupar em nada com esse desenvolvimento. Basta que você integre essa solução. Quanto tempo que eu preciso para integrar, Ricardo? Basicamente, a gente tem gente que fez a integração em 2 horas. Tem gente que fez em 2 dias, tem gente que fez Mas é muito simples, é um padrão REST, então são métodos padrãozinho bonitinho lá de API, e além disso, fala, não, Ricardo, mas eu não quero, eu gosto de desenvolver toda a minha solução, não quero ficar dependendo de ninguém, o meu cliente só tem solução minha. Ok, é uma política da sua software house. A gente pode te ajudar nisso também? Pode te ajudar nisso também. O que você pode fazer? Você pode entrar aqui em parceiros, e aí você não depende de nada, você pode vir aqui em ALGPD, e você vai encontrar um texto que a gente preparou com a lei completa e com comentários da lei. E nesses comentários da lei, muitas vezes você vai encontrar um comentário e vai encontrar um textinho embaixo. Esse textinho embaixo é uma sugestão que a gente está dando para você implementar no seu software. Ou seja,
você tem aqui um artigo, o artigo 6º, que fala várias coisas, tem alguns comentários, e aqui está dizendo, olha, em função do que está escrito aqui em cima, e desses comentários que eu não vou ler agora, a gente sugere que você crie uma consulta ou um relatório, ou as duas coisas, que mostre todos os dados coletados e armazenados para um determinado titular. Então, esse é um exemplo. E assim você vai fazendo para cada um dos artigos da lei. É isso que a gente falou. Isso não torna o seu software automaticamente completo em relação à LGPD, mas ele já vai te garantir uma grande parte de adequação. E aí, claro, vai ficar a questão da análise. Ricardo, para fazer isso aí, eu preciso pagar alguma coisa para alguém? Preciso acessar? Não. Basta você entrar no site no nosso portal, que é minhalgpd.com.br, não precisa logar, não precisa fazer nada. Vem aqui em parceiros, clica na opção ALGPD e você vai encontrar essa documentação disponível para que você faça o seu desenvolvimento. Tem coisas aqui que ele fala, olha, você pode, nesse caso aqui, criar um registro de quais titulares manifestaram explicitamente o seu consentimento ou integrar o seu sistema com a plataforma MinhaLGPD. Então, você tem alguns casos aqui, tem coisa que você vai ter que fazer dentro do seu software mesmo, porque o portal MinhaLGPD não vai buscar informação dentro do seu banco de dados, seja ele nuvem, seja ele desktop, seja ele no servidor dentro da empresa. Nós não vamos buscar informação lá, até porque temos aí questão de compartilhamento de dados e tudo isso. Mas você tem a opção, ou você cria ou você integra, e outras coisas não, depende exclusivamente de você. Vou dar um exemplo. Eu preciso ter dentro do meu software, uma coisa óbvia, vou falar isso aqui, mas tem software que até hoje não tem, um sistema de gestão de usuários que permita identificar que usuário acessou os dados pessoais do cliente. Então tem que ter preferencialmente um log que permita isso, um sistema de gestão de senhas que de preferência sejam senhas fortes, etc, etc, etc. Tudo isso a gente comenta aqui, tá? Basicamente foi isso. E o que é importante vocês saberem? Que quando a gente fala de LGPD, evidência, evidência, evidência. Então, tudo que você faz, procura registrar uma evidência. O usuário acessou, guarda aquela informação de que o usuário acessou, que um dia você pode precisar disso. Vou precisar, olha, por exemplo, esse foi o e-mail que eu mandei agora há pouco, solicitando para o titular, que sou eu mesmo, o modelo era esse, precisamos falar sobre LGPD, supostamente aqui eu escreveria a minha história, e aqui eu gerei lá um link, esse link é um link único, onde se eu entrar aqui, eu li todo o teste, aqui está só escrito teste modelo, mas eu li todo o texto, essa empresa aqui que eu conheço está me mandando isso, tal, 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 eu vou clicar nesse link. Então, nesse caso, o usuário está tomando uma ação ativa. Ele vai clicar nesse link e agora sim, ele vai registrar, pronto. Obrigado, sua solicitação foi processada e o seu consentimento foi registrado. Nesse momento, agora eu tenho um titular que já me deu um consentimento. Aqui eu recebi 2 e-mails, porque eu tenho 2 e-mails cadastrados lá e ambos são meus, então por isso que eu recebi 2, mas cada um deles com um link diferente. Ou seja, se eu tiver 200 mil e-mails, 200 mil clientes, cada um vai receber o seu link individual. Então eu sei quem consentiu e quem não consentiu. E de novo, aqui todas aquelas solicitações que a gente fez, todos os protocolos. Então, evidência, 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 evidência. Tudo você guarda, tudo você tem evidência, tudo você consegue auditar, tudo você consegue provar. Basicamente, o que eu tinha para mostrar era isso daí. Show. Vamos abrir para as perguntas, Marcos? Esse povo deve estar com muita dúvida, não? Vamos sim. Eu quero mostrar aqui na minha tela, eu vou mostrar... Eu vou parar o meu compartilhamento aqui para você conseguir mostrar. 2 lâminas que vai pedir para o pessoal. O pessoal acaba pedindo muito sobre isso e não tem segredo em pote de ouro, mas antes de mostrar o que eu vou mostrar aqui, algumas questões que assim, gera muita pergunta, tá? Pessoal, encriptar a base de dados não é solução e pode até se tornar um tiro no pé, tá? Primeiro que você não é DBA. Normalmente você é dono de software house, você cuida de um monte de coisa e você não é DBA. E quando você fala que eu vou encriptar minha base de dados, está resolvido, por que não está? Porque você não exibe para os usuários dados encriptados. O dado está encriptado na base, mas ele é operado
normalmente, legível. Então não resolveu encriptar sua base de dados. Não é isso que te resolve. Pô, então eu posso encriptar minha base de dados? Não é o que resolve, tá? Fora a perda de desempenho absurda que você pode ter, tá? Cuidado com os dados, por exemplo, você tem uma base de produção, né? Beleza, tudo, com todo o proforme, né, monitorado, resolvido, guardado. Aí, de repente, num ambiente de teste que tem 15 programadores, 10 programadores, você pega um backup dessa base de produção e joga lá para a branch de teste para o pessoal poder fazer teste. E está cheio de dados sensíveis disponível. Aí então, o programador vai fazer um teste e manda um e-mail para 200 mil clientes, né? Imagina. Então, uma bobeira. Tem um backup aqui da semana passada, faz um teste de desempenho nessa base. Tá bom, só que ali tem 200 mil titulares, dados sensíveis disponível. Tá com devido cuidado em produção, mas você mandou ali para o desenvolvimento fazer teste e ferrou tudo. Então, LGPD, privacidade de dados, não é só tecnologia, software, portal, é processo. E quanto mais você se inteirar disso, mais preparado você está, aí eu quero entrar no âmbito estratégico, você tem a opção de não mexer em nenhuma linha de código do seu software. A LGPD eu não tenho que fazer nada. Realmente não. Agora, o teu que vai se adequar, ele tem em você aquele apoio tecnológico. Você é a primeira opção do cara. E aí, se você não quer mexer em uma linha de código, mexer no sistema por causa da LGPD, o teu cliente que é obrigado a se adequar, ele pode escolher um outro fornecedor de software que ajude ele na adequação, como esses pontos que o Ricardo mostrou. Então, a estratégia da LGPD para a software house é você, software house, conhecer a LGPD, conhecer o que envolve o tratamento de dados e as precauções, e como é que teu software pode ajudar o teu cliente a se adequar. Não é que você tem que se adequar. Concorda, Ricardo? Perfeito, é isso aí. Alguém vai ter que prover a solução, porque o seu cliente vai precisar de alguma coisa para ajudá-lo a se adequar. Aí, ou você faz, ou alguém vai fazer para você. Perfeito. Eu vou compartilhar minha tela. Duas coisas que sempre perguntam bastante, eu quero mostrar. É o seguinte, pessoal. Tá, e se eu quiser aprender mais? O pessoal me pergunta no WhatsApp, pergunta, poxa, eu vejo vocês falando da LGPD. Cara, o que eu tenho que aprender? Onde é que eu busco informação? Onde é que está? Aí vem uma recomendação da qual eu passei, tá? Em termos de capacitação, tá? Você tem 3 caminhos que você precisa seguir. Você tem que entender, no caso, cursar, né, sobre Data Protection Foundation. O que é o Foundation? É esse primeiro aqui, ó. São os fundamentos da privacidade de dados, tá? E aí, quando você compreende, quando você entende o que envolve a questão da privacidade de dados, você completa esse primeiro degrau, tá? Que é o Data Protection Foundation, e na sequência você vai para o Data Protection Practitioner, tá? É onde você vê as práticas para realizar privacidade de dados. Práticas na questão da documentação, como é que põe em prática toda aquela teoria que você aprende lá nos fundamentos. É como se aqui fosse fundamentos e aqui prática. Tá? E o terceiro passo, não necessariamente nessa ordem, tá? Você tem as instruções, você tem o conhecimento, o treinamento na ISO IEC 27001, ou chamada ISF, que é Information Security Foundation, ou seja, os fundamentos de segurança da informação. A gente fala que você pode ter segurança de dados sem ter privacidade. Mas você não pode ter privacidade sem segurança. Por isso que essa perna da segurança de informação faz parte da capacitação. Uma vez que você tem esses 3 cursos, né, feitos, é opcional, você pode se submeter a uma certificação da Exim. Exim é a instituição que acredita que você está validado, que você é um DPO. Como é que eu faço para ser um DPO? Vai fazer esses 3 cursos, fazer as 3 provas da Exim. Fez as 3 provas e passou, está lá o seu certificado, você é DPO. Eu, dono de software house, preciso ser DPO? Não. Quando que você tem que ser um DPO? Quando você vai ser o encarregado de dados do controlador. Aí você precisa ser um DPO. O DPO tem que ser certificado?
Não, mas o mercado acredita que, pô, o cara é certificado, então eu posso confiar a privacidade dos dados para ele. Então, se você vai cuidar dos dados, né, de controladores das empresas, você pode ser o DPO, é um mercado que se abriu. Eu tenho até que fazer um parêntese, que eu nunca vi chover tanto DPO aqui no mercado, consultor, já com proposta pronta. A gente tem algumas críticas quanto a isso, mas você pode, como software house, até um determinado limite, né, que você suporte, ser o DPO dos seus clientes. Basta que você esteja capacitado, certificado e dê conta desse processo. Mas o pessoal pergunta muito: o que eu devo fazer, onde é que eu devo cursar, o que eu aprendo para poder chegar a dominar essa parte. Então, são essas 3 capacitações. Eu ainda recomendo mais 2 que são complementares, tá, para você, que é documentação de projeto de adequação. Não que você vá ser consultor do pessoal, mas quando você compreende sobre documentação para adequação, fica muito claro o que é envolvido ali, o que vai para o papel. E aqui, inclusive, protege a software house quando você vê assim: poxa, agora eu entendo o que é uma política de privacidade. Então, quando o teu cliente vira para você e fala: cara, eu tenho que adequar o LGPD aqui, teu software vai me atender? A primeira pergunta que te protege é a seguinte: beleza, qual é o meu papel na sua política de privacidade? Se isso não está claro para o teu cliente, esquece. Enquanto ele não responder essa pergunta, ele não tem como te cobrar muita coisa, porque ele não tem claro a política de privacidade dentro da empresa. E por último, projeto e conformidade, tá, de adequação. Aqui a gente fala muito sobre mapeamento de processo, os pontos de controle de informação, enxergar onde que tem risco de vazamento de informação, olhando para um projeto de adequação. Então, essas são as capacitações que a gente coloca para o pessoal. Pessoal, chegando aos finalmente, queria agradecer demais vocês que estão aqui com a gente. A gente bateu aqui mais ou menos 126 pessoas aqui na nossa sala. Vamos tirar umas dúvidas aqui do pessoal, tá? Você não ia dar um presente pro povo, não, Marco? Boa, deixa eu tirar as dúvidas aqui que a gente vai para a cereja do bolo. Tem uma pergunta aqui, ó, do Luiz Henrique. Ele achou bacana o controle quando o próprio titular utiliza o portal. Agora, quando a manipulação é feita pelo controlador, como que a emissão do termo se dá? Ou seja, pelo portal, o próprio titular vai lá, beleza, o controle está perfeito, segundo ele. Agora, quando o próprio controlador ele tem que controlar essa coleta e esse termo, né? Ou seja, no balcão. Bom, eu não sei se ele está falando do consentimento. Você pode obter o consentimento de várias formas, inclusive num formulário de papel, desde que você seja capaz de guardar esse formulário para mostrar que você tem ele quando você tiver. O portal, ali naquele caso, ele tem uma das alternativas, que é você gerar um e-mail padrão e você enviar esse e-mail pedindo aos seus titulares que concordem com aquela política. Então, essa é uma das formas, não é a única, e sequer é a forma definida pela legislação como a preferível. Não existe na legislação nada que fale que tem que ser dessa forma. Mas, basicamente, ali é uma das alternativas. Você pode, por exemplo, tentar obter esse consentimento enviando um e-mail para todo mundo e descobrindo quem é que vai consentir e fazer trabalho em cima disso. Obviamente, você pode fazer isso em várias etapas, tem toda uma forma que você vai tentar conseguir. É um trabalho de garimpagem? É um trabalho difícil? Pensa que tem gente que hoje tem na base de dados 50 mil clientes, 60 mil pessoas. Imagina o quão difícil é você conseguir 50 mil autorizações. Não vai ser um trabalho fácil. Perfeito. Tem uma pergunta aqui deixa eu ver se eu identifico a pessoa aqui, do Marcelo Vidal. Para abertura de crediário, um lojista pode pedir referência pessoal e contactá-la? Existe a base legal, que é proteção ao crédito, tá? Referências pessoais estão no rol, né, do levantamento de crédito, tá? Então, assim, para consulta de crédito, não há o que se fala em consentimento, tá? As referências pessoais fazem parte do rol. Agora, o problema é o que você vai fazer com esses dados fora a questão do levantamento de crédito. Ricardo, também, Marco, o que você vai coletar de informação. Porque você tem que pensar o seguinte: às vezes eu estou pegando informação que não faz sentido para aquilo que eu vou utilizar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo só, esdrúxulo.
Eu preciso saber qual é o time de futebol que a pessoa torce para fazer uma questão de proteção de crédito, tirando as piadinhas aqui de corintianos, palmeirenses, são paulinos, etc. e tal. Em tese, não preciso. Então, se eu estou buscando uma informação que é desnecessária e desproporcional àquilo que eu estou fazendo, eu já estou fazendo errado. Então, eu também tenho que tomar esse cuidado. Então, vou dar outro exemplo. Nota fiscal eletrônica. Eu preciso de pedir autorização para pegar os dados para fazer uma nota fiscal eletrônica? Não preciso. Mas eu preciso da data de nascimento da pessoa para fazer uma nota fiscal eletrônica? Também não preciso. Então, se eu estou pegando a data de nascimento da pessoa, ou mesmo o sexo dela, que me parece que não tem nenhum campo dizendo do sexo na nota fiscal eletrônica. Se você está pegando essas informações e a sua base legal é emissão de nota fiscal eletrônica e guarda de documento fiscal, você está errado. Porque você está pegando uma informação que é desnecessária e desproporcional. Perfeito. O pessoal que está pedindo nas perguntas os links, PDFs e site da Solaris, a gente vai mandar um listão com todos os links para a CBR, ele vai mandar para todo mundo junto com a disponibilização da palestra. Não se preocupe, tá? Tem uma pergunta aqui do Romildo Carvalho. E quanto aos consumidores finais que são atecnológicos ou dificuldade com tecnologia, o consentimento pode ser coletado por escrito? Pode, como eu falei, não existe uma forma única de você conseguir coletar. Você só não pode ter um consentimento verbal, a não ser que você consiga provar. Então, se foi, mas o consumidor veio na loja e ele deu os dados dele ali, no tete a tete. Ok, você tem a gravação mostrando que ele fez isso? Se você tiver e puder mostrar isso, ok, você tem, tá ok, tá dentro da lei. Você pode provar que ele deu o consentimento, você explicou para ele, tem toda uma formalidade, tá? Não é só a pessoa consentir. Você tem que explicar para ela quais são os direitos dela, tem todo um processo para conseguir, mas se você pode fazer tudo isso verbalmente, pode, mas você tem que ser capaz de provar isso. Evidência, sempre a questão da evidência. Não existe uma única forma, não precisa ser por e-mail, não precisa ser por SMS, não precisa ser por WhatsApp, mas pode ser por qualquer um deles, desde que você consiga mostrar que você fez. Vou dar um exemplo bruto, tá? Em homenagem ao meu amigo Alan Bruto do Delphi. Exemplo bruto, tá? No balcão, vendedores, eu não quero aquela pilha de papel. Eu vou pegar seu consentimento para essa finalidade, só um minutinho, está gravando a solicitação do usuário, o usuário está no balcão e você tem um leitor biométrico. Ele entendeu, foi claro que você perguntou para ele, ele disse sim, coloca o dedo aqui, por favor, esse conjunto caracteriza o consentimento. Você só precisa guardar isso com os devidos proformes para provar que aquilo ali foi o consentimento e se preparar para uma revogação. Tá? Tomar muito cuidado quando você tiver um dado biométrico, porque é um dado mais sensível do que o normal já. Além de ser dado pessoal, é considerado dado pessoal sensível. Diretaço, digital e aquelas fotos de câmera que está tirando foto de todo mundo que está entrando na loja. É um dado sensível, direto, sensível não, a flor da pele, né, praticamente. Exatamente. Um lojista para consentimento de crediário, essa que eu já perguntei, essa aqui é para você, Ricardo, o cara mencionou aqui, Regina Santos pediu, Ricardo, precisa ser uma pessoa o encarregado de dados ou pode ser um setor da empresa? Pode ser uma empresa, pessoa física ou jurídica, tá? Pode inclusive ser terceirizado isso. Existe uma expectativa, ainda não existe isso nada claro, de que algumas regulamentações sejam feitas quando a autoridade nacional começar a funcionar de fato. Hoje, por exemplo, não é necessário nenhum tipo de qualificação para você ser um encarregado de dados, mas existem restrições. Vou dar um exemplo. Na Europa, onde a coisa já está mais desenvolvida, já houve caso de empresa multada. Por quê? Porque o DPO lá, que é o papel do encarregado de dados dentro da regulamentação europeia, ele era, ao mesmo tempo, DPO e chefe ou envolvido no setor de marketing. E aí a autoridade deles, nacional, entendeu o quê? Que havia um conflito de interesse, porque o marketing quer usar dados pessoais e o DPO tem que proteger dados pessoais. Então, eles tomaram multa mesmo assim. Aqui ainda não está claro, e provavelmente vai haver uma regulamentação futura, eventualmente sobre a necessidade ou não de ter um DPO. Outro exemplo, na Europa, se você tem menos de 250 funcionários, for uma empresa menor, você não é obrigado a ter o papel do DPO. Aqui na nossa legislação, não. Aqui na nossa legislação não se fala, por enquanto, em nada que exima a empresa de ter um encarregado de dados. Então, mesmo uma empresa
com 2 funcionários precisa ter, e mesmo que você não seja uma empresa, pode acontecer isso? Pode, você pode ser obrigado o controlador não precisa ser pessoa jurídica, o controlador pode ser um veterinário autônomo, por exemplo. Ele é controlador de dados. Por quê? Porque a relação que ele tem com os clientes dele, mesmo que ele seja uma pessoa física que atende os clientes, quer dizer, não diretamente os clientes, ele é veterinário, mas ele tem uma relação que é uma relação econômica. Então, mesmo sendo uma pessoa física, ele é um encarregado de dados. E aí, dentro do Brasil, ainda não está normatizado isso, mas é provável que surja alguma normatização no futuro, dando algumas regras para isso. Show de bola. Uma pergunta também muito comum é se o dono da empresa pode ser o DPO, tá? Se o sócio pode ser o DPO. Não há uma definição clara disso, porém, está muito explícito na lei, igual o Ricardo falou, que não pode haver conflito de interesse. Então, se o dono da empresa for o encarregado de dados, não pode haver conflito de interesse com a privacidade de dados. Então, essa perna que é muito clara, ela praticamente anula essa possibilidade. Não anula legalmente explícito, mas é uma coisa que não é comum por conta do conflito de interesse. Prevalece não haver conflito de interesse. Para finalizar, são 2 dúvidas que a Melissa e o Eduardo perguntaram similares, tá? A Melissa perguntou: Marcos, se o banco de dados do cliente fica no meu servidor, estamos falando do SaaS, né? Que é tudo que é plataforma online hoje em dia. E o Eduardo falou, quando o banco fica em cloud, por exemplo, no Azure, quem tem a responsabilidade de segurança? Para o pessoal do SaaS, para os bancos em cloud, 2 questões. Primeiro, o controlador, que é quem coleta a informação, é o responsável primário. Isso é ponto indiscutível, tá? Então, você tem o banco do seu cliente, mas é ele quem coleta o dado. Ele é responsável primário, mas como você participa do tratamento de dados, você é corresponsável subordinado ao controlador. Então, isso quer dizer o seguinte, você não pode tomar nenhuma ação que não seja autorizada pelo controlador. Você não pode armazenar, você não pode destinar, você não pode compartilhar nada com esses dados sem a prévia e explícita autorização do controlador. Esse é o papel de quem está com plataforma cloud e SaaS para as empresas. É muito comum, a maioria que tem sistema online para os seus lojistas, né? Então, o seu lojista é o controlador. Você também é operador. Só que você é um operador terceirizado. Tá? E aí você está subordinado diretamente ao controlador, você não pode executar ações sem autorização do controlador. Ricardo, quer dar uma palhinha sobre essa questão do SaaS e do banco online? Não, perfeito, é isso. O operador ele tem que fazer aquilo que o controlador pede para ele. Se o operador, por exemplo, faz algo, inclusive a excluir um dado também é uma violação de dados. Então, mas eu excluí um dado sem querer. É uma violação de dados. Se você fez alguma coisa à revelia do controlador, ele pode, por exemplo, se defender alegando que você quem foi que fez errado. Então, o controlador... Agora, se você fez tudo conforme manda o seu contrato, é importante ter contrato para te proteger em relação a tudo isso. E se você fez tudo conforme o contrato, então, em tese, você está protegido, porque quem vai responder é o controlador. Perfeito. Pessoal, hora do jabá. Já agradecendo aqui vocês. O que acontece? A ferramenta do Ricardo, ela é espetacular. Quando a gente conheceu, eu trouxe o Ricardo para reunião com assinantes, a gente faz reunião VIP com assinantes do Saco Fiscal mensal. Trouxe o Ricardo para mostrar isso para os assinantes. A gente tem muita coisa no dia a dia e, às vezes, obrigações acessórias elas tendem a tirar a gente do nosso core business. E para você que não tem tempo, não está no seu roadmap, implementar esse nível de controle, esse nível de monitoramento que o Ricardo apresentou, a Solaris TI, ela disponibiliza a API, como o Ricardo falou, para os parceiros, para que você possa terceirizar esse controle e monetizar com seus clientes. Você não tem que dar isso para o seu cliente.
tá? Ele está se adequando, você tem uma solução via API com a Solaris TI e você oferta isso para o seu cliente e você pode monetizar em cima. E aí o Daniel Simões fala que o Marco Polo é muito chorão, mas eu trouxe o Ricardo, espremi e falei, Ricardo, eu preciso ter uma condição diferenciada para quem é assinante do Saque Fiscal. Então, em primeira mão, para quem é assinante do Saque Fiscal de qualquer plano, você tem 6 meses de plataforma de consentimento subsidiada. Então, você vai contratar a Solaris TI, vai contratar a API, vai usar por 1 ano e só vai pagar 6 meses enquanto assinante do Saque Fiscal. É um presente que a gente está dando, tá? Agradeço demais o Ricardo pela parceria, por ter cedido essa condição para a gente. O Saque Fiscal vem buscando parcerias fortes para assinante e a questão da LGPD a gente sabe que pega. E quando eu vi, não o Ricardo, mas a ferramenta dele, eu me apaixonei. Eu falei, cara, isso é espetacular. Vamos trazer isso para os assinantes de forma diferenciada. Então, se você é assinante do Saque Fiscal, abre lá o chamado na sua área, quer integração com a Solaris TI, que a gente faz o encaminhamento para o Ricardo automaticamente pelo Saque Fiscal, já indicando que você é assinante e os seus dados para ele dar continuidade. Se você não é assinante e está com essa bucha da LGPD no colo, cara, tá pronto, é só integrar e usar e você vai pagar 6 meses e vai usar 1 ano. Tá posta a condição. Beleza? Ricardo, quer falar alguma coisa da condição? Não, é isso daí. E se alguém quiser conhecer, falar, mas é difícil, é fácil integrar, quero conhecer melhor, quero ver na prática e tal, entre em contato conosco que a gente mostra que é muito fácil integrar, a gente abre ali um cliente REST, ali mostra a coisa funcionando facinho. Pessoal que vê realmente costuma gostar porque não tem muito trabalho para fazer. Você entrega uma solução, assim, você consegue entregar esta parte da solução em 2 dias você está adequado. Aí você vai trabalhar nas outras partes para poder se adequar, para você ter a solução para o seu cliente no menor tempo possível, para que ele não precise buscar outro fornecedor. Show de bola. Pessoal, o Saque Fiscal também já tem a categoria LGPD e privacidade de dados no seu rol de atendimento. Então, se você tem dúvidas, precisa de suporte nas questões aí junto à LGPD e adequação do seu software, o Saque Fiscal já atende os assinantes com a categoria LGPD e privacidade de dados para a gente construir junto as medidas para o seu software. Que nem o Ricardo falou, não tem bala de prata, a gente consome material, consulta material, faz treinamento para poder adequar junto com vocês. Então, assinante do Saque Fiscal já tem a categoria LGPD e privacidade de dados. O pessoal que me pediu aqui no WhatsApp e nas mensagens cupom de desconto para o curso de tributação, vou fazer o seguinte, amanhã, na sala do meu amigo Ari e do Daniel, sobre Lázaros, tem um cupom de 50%, mas aí vocês vão ter que prestigiar a sala deles amanhã. E lá eles vão soltar o cupom. Então, amanhã tá lá o cupom para vocês pegarem na sala do Ari e do Daniel. Beleza? Gente, muito obrigado. Gratidão enorme ao ACBR pela oportunidade. Gratidão imensurável ao Ricardo e à Solaris TI pela oportunidade de mostrar para a gente e compartilhar o que você construiu aí. É de extrema utilidade. Só tenho agradecimento aí a você, Ricardo, e assim, sou fã do teu trabalho, pode ter certeza disso. Eu que agradeço, Marco, eu que agradeço participar desse evento, está fantástico, só estou vendo palestra top, então participar desse evento para mim é uma honra, isso sim. Show de bola. Gente, obrigado, não vamos mais prender vocês, qualquer dúvida, saquefiscal@saquefiscal.com.br, estamos às ordens, tá bom, pessoal? Um excelente evento, amanhã tem mais um último dia para vocês prestigiarem, fiquem com Deus e grande abraço. Um abraço, pessoal.